Oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade, então, ao estudo do sociólogo Émile Durkheim, nós vamos finalizar hoje com a videoaula, tá? A partir das respostas das perguntas que vocês fizeram mais ou menos há um mês atrás, na atividade que era para elaborar, né, perguntas do texto O Método Sociológico de Durkheim. Eu quero deixar aqui meus parabéns, porque foram perguntas muito bem elaboradas que vocês fizeram. Eu não queria ser aluna de vocês, as perguntas estavam difíceis, mas eu gostei muito, porque o ato de fazer perguntas trabalha com outro tipo de raciocínio que interage com o processo de ensino-aprendizagem de modo diferente do que somente responder perguntas já prontas, tá? Então, eu fiquei muito feliz com as perguntas que vocês fizeram e agora vamos à segunda parte da atividade. Eu vou tentar aqui responder as perguntas, espero que vocês fiquem satisfeitos. Eu respondi pelo menos uma pergunta de cada aluno, porque são muitos, né? São duas turmas, as turmas 101 e 102. Algumas perguntas eu agrupei, porque foram as mesmas que os alunos fizeram, que vocês fizeram, tá? E então vamos lá. O método sociológico de Durkheim. Ideias centrais do método sociológico de Durkheim. Esse então era o texto. Deixa eu ocultar aqui. Primeira pergunta, que foi da aluna Ana Luísa. O que a sociologia usa para tentar explicar a sociedade? O que é fato social para Durkheim? Bom, o Durkheim, ele acreditava que o conhecimento dos fatos sociológicos, eles deveriam vir de fora, da observação empírica, ou seja, da observação da experiência dos fatos. Enquanto um dos fundadores da sociologia, o Durkheim ele acreditava que observar os fatos sociais não parte simplesmente da vontade individual, e sim por fatores externos aos indivíduos, que não têm a ver com a nossa vontade, com a nossa consciência individual. Esses fatos sociais, eles devem ser observados de forma empírica, ou seja, através da experiência, né, das pessoas, certo? Segunda pergunta. O que é considerado natureza humana para Durkheim? A natureza humana que foi tratada no texto é a natureza pessoal de cada um? O que é considerado natureza humana? Então, aqui essas perguntas eu agrupei, são dos alunos Ana Luísa e Eduardo Sagaz. Essa resposta que eu obtive da professora de Sociologia Marivone, que é uma colega minha, e eu compartilhei algumas perguntas de forma anônima em uma das minhas redes sociais, e a Marivone foi lá e respondeu. Eu gostei muito da resposta dela e compartilho da resposta dela. Ela diz o seguinte: a natureza humana, no contexto do Durkheim, era a ideia de um conjunto de indivíduos vivendo sob as mesmas regras e normas. Já indivíduos unidos por interdependência. Nós estudamos, né, a solidariedade orgânica, que é o tipo de solidariedade que nós vivemos nas nossas atuais sociedades, e que nós, enquanto indivíduos, estamos de alguma forma, apesar da nossa individualidade, das nossas capacidades e possibilidades de interagirmos, de ter uma liberdade, uma autonomia, nós temos uma interdependência, ou seja, nós ainda assim dependemos uns dos outros. E é diferente de uma comunidade que tem laços muito mais fortes, que eram as sociedades pré-capitalistas, considerada como solidariedade mecânica, tá? Que era a comunidade de laços mais fortes, onde os indivíduos não haviam possibilidade de ser outra coisa senão aquelas que seus pais e seus avós eram, tá? Então são sociedades que os indivíduos têm uma dependência direta, tá? Então, a natureza humana nesse contexto é desse conjunto de indivíduos, né, que seriam nós, que estamos sob o jugo, né, sob o poder de uma sociedade que tem as mesmas regras e normas. Terceira pergunta. Quais regras Durkheim acha que devem ser seguidas para a observação dos fatos sociais?
Como podemos nos despedir dos sentimentos com relação ao objeto? Porque Durkheim baseia seu método de dizer que fatos sociais são coisas que devem ser tratadas. São perguntas que eu agrupei dos alunos Jennifer, Ana Luísa, Fabielle e Jefferson. Respostas. Os fatos sociais devem ser tratados como coisas. E o que é coisa? É tudo aquilo que é dado e que se impõe à observação, ou seja, todo fato social que eu possa observar, conhecer. Só para lembrar, que nós vimos já em uma aula anterior, que fato social, para que seja considerado enquanto fato social, ele precisa ter um caráter de generalidade, ou seja, ele acontecer no número X de indivíduos, né, num grande número de indivíduos, então é um caráter de ter um caráter de generalizante, né, coercitivo, essa palavra de coerção tem a ver com pressão, então fato social é um tipo de fenômeno que de alguma forma se impõe sobre os indivíduos, né, sobre um grupo de indivíduos já que é generalizado, e exterioridade, porque acontece de fora para dentro. Vamos pensar, por exemplo, as normas culturais, as leis do município e até mesmo agora essa condição nossa de pandemia, podemos considerar que é um fato social. Pois vejam, a pandemia ela tem um caráter de generalidade, porque acontece a um grande número de indivíduos, um caráter de coercitividade, porque impõe regras, como por exemplo o uso de máscara, o próprio confinamento, e de exterioridade, não depende da nossa vontade, né? Não depende do que nós queremos, das nossas consciências individuais, e sim vem de fora para dentro. Tá? Então, todo fato social que eu possa observar e conhecer, como no caso a pandemia, de alguma forma se observa, né? Eles devem ser considerados como coisas. B. O sociólogo, ao estudar os fatos sociais, deveria despir-se de todo sentimento e toda pré-noção em relação ao objeto. O que Durkheim quer dizer com isso? Ele tinha uma ideia que era possível, quando o pesquisador, o sociólogo, fosse estudar um determinado fato social, haver um distanciamento total do grupo ou do objeto a ser estudado, e que pudéssemos deixar de lado todas as nossas pré-concepções, as nossas ideologias, os nossos preconceitos e sentimentos. Aqui eu vou colocar o exemplo da minha dissertação de mestrado, da minha pesquisa, para mostrar para vocês que, sim, por um lado, o Durkheim ele está certo, né, eu concordo com ele, de que é necessário nós não deixarmos de lado os sentimentos, mas deixarmos totalmente de lado é um erro, não é possível. Então, a própria escolha de eu estudar os idosos de uma localidade no interior de Santa Catarina já foi movida por um sentimento, porque eu escolhi justamente um lugar aonde foi que meus avós nasceram, meus avós paternos, né? Onde meu pai nasceu. Então já foi movida por um sentimento. Ao adentrar na pesquisa, por vezes eu era percebida não como uma pesquisadora da Universidade Federal, mas sim como neta do senhor tal e sobrinha do senhor tal, que eram figuras ilustres daquela cidade. Então as pessoas, elas também se utilizaram do seu lado psicológico, do seu emocional, de certa forma, para que pudesse me aceitar, por exemplo, que eu entrasse nas suas casas para entrevistá-las, tá? Então eu estava ali, às vezes tomando um chimarrão, comendo um pinhão, 8 horas da manhã, na casa de um senhor e de uma senhora de 80 anos, conversando com ele sobre coisas da vida, mas na verdade eu estava fazendo uma pesquisa, né? Era uma pesquisa, eu estava gravando, tinha um gravador. Ao chegar em casa onde eu estava, na casa da minha tia, eu escrevia não só as respostas deles, mas também as minhas impressões, aquilo que eu observei. Essa observação minha pode ser considerada como um fenômeno social. Exemplo do que eu posso ter observado que pode ser colocado aqui. Como eu estava fazendo uma pesquisa sobre como os homens envelheciam naquela localidade, que é uma comunidade rural, quando eu cheguei na casa de um determinado casal, era antes das 8 horas da manhã, a senhora estava ao lado do fogão de lenha, e eu perguntei onde estava seu marido.
Ela disse que ele levantou às 6 horas da manhã e que tinha ido tratar dos bichos e consertar a cerca. Ora, era um senhor de quase 85 anos e ele tinha uma disposição muito melhor que muitos idosos que vivem na cidade. Ele não tinha tomado café ainda e ele foi andar a quilômetros ali de distância para cuidar dos bichos da propriedade e consertar uma cerca, ou seja, levantar, sentar, usar algum tipo de ferramenta. Então, esse tipo de observação não estava na minha entrevista, mas estava contida naquilo que eu observei como, como um fato, como um fenômeno que eu poderia colocar na minha pesquisa, tá? Não sei se ficou claro, mas é só para exemplificar. C. O pesquisador deve definir precisamente as coisas de que se trata o estudo, a fim de que ele próprio saiba bem o que está em questão. Bom, o Durkheim aqui está completamente correto, aqui eu concordo inteiramente com ele, nada mais é do que o planejamento. Eu não poderia simplesmente chegar lá naquela cidade com um papel e uma caneta, né, e começar a observar, assim, todas as coisas que se apresentavam na minha frente. Então é necessário ter um planejamento, onde eu coloque o objetivo, o que que eu quero buscar, por que que eu quero observar, né? Que tipo de justificativa eu tenho de estudar naquele local, por que que é importante para a sociologia, né? Então o objetivo seria o quê? O que eu quero buscar e por que a justificativa seria o porquê. Porque é importante para a sociologia, para a sociedade estudar esse fenômeno, e metodologia seria por quê. Desculpa, metodologia seria como. Como que eu vou chegar a um determinado objetivo. No caso, a metodologia minha foi entrevistas, que eram falas que os idosos me deram, e então eu poderia juntar essas falas e fazer uma observação mais atenta. E também o que nós chamamos na sociologia e na antropologia diário de campo, que é um caderninho onde nós fazemos anotações tais quais essas que eu relatei para vocês antes, que não estavam contidas nas entrevistas, mas sim nas observações. Isso chama diário de campo, tá? Então, quando o Durkheim, já lá no final do século XIX, início do século XX, ele já considerava que qualquer estudo que nós vamos empreender é necessário ter em mente o objetivo. Então, qualquer planejamento, por exemplo, de um trabalho da escola, né, é preciso saber o que queremos, tá? D. A sensação base do método indutivo e empirista pode ser subjetiva. Então aqui o Durkheim ele está criticando e de certa forma contrariando, né, esse sentimento que seria a sensação, que pode ser muito subjetivo para ele. O subjetivo é o contrário do que é objetivo. Subjetivo podemos colocar as emoções, né? Então, aquilo que me ocorre de sentimentos, de empolgação, de admiração, de sofrimento, de raiva, de amor, são sentimentos. Então, por isso, por assim dizer, eles são subjetivos, porque eles independem, eles flutuam, né? Eles vão e vêm. Por isso que ele considera, o Durkheim, que o modo como nós tratamos as nossas pesquisas, elas precisam afastar toda a sensibilidade possível, né? Porque pode se tornar muito pessoal. E aí eu trouxe aqui como exemplo de um antropólogo muito famoso e que eu gosto muito, que se chama Clifford Geertz, e ele fala que as pesquisas, né, o Geertz, ele é posterior ao Durkheim, então ele tem um pensamento um pouquinho mais, digamos, moderno, né, do que o Durkheim. Ele tem um conceito chamado ideia próxima, experiência própria, experiência próxima e experiência distante. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele sabe que é impossível você fazer uma pesquisa, né, sem que você não vá junto com suas próprias emoções. Não tem como você se despir, né? Você é um ser humano. Mas que há necessidade de, em determinado momento, você se afastar e outro você se aproximar, né? Então, por exemplo, quando eu precisava convencer determinado grupo de pessoas a me aceitarem no grupo de idosos, por exemplo, para que eu pudesse fazer a pesquisa, ou que eu precisasse convencer pessoas para que elas me aceitassem em suas casas, eu utilizava o meu papel de sobrinha e de neta de pessoas daquela localidade. Então eu deixava de ser
por um tempo, a pesquisadora, uma pessoa completamente estranha a eles, para agora ser alguém que eles, olha, é a fulana, é a neta do seu João, né? Então essa é uma experiência próxima. No entanto, eu também deveria ter uma experiência distante, que ao escrever os dados, eu não poderia, por exemplo, colocar preconceitos meus, emoções que eu tivesse sentido, eu teria que ser o mais objetiva possível, tá? Mas isso com o tempo a gente, quem for empreender algum tipo de pesquisa vai aprendendo. Quarta pergunta. Durkheim afirmava que a concepção de normal e patológico é relativa a cada tipo social. Quais métodos ele achava que deveriam seguir? Essas perguntas foram realizadas pelos alunos Luiz Otávio e Marcos Vinícius. Bom, antes de responder, eu acho que é importante definir o que é normal e patológico para Durkheim. Patológico são aqueles indivíduos, grupos de indivíduos, situações que são mais ou menos semelhantes. Como Durkheim é o cara que pensa na questão da ordem, lembram que ele é o cara do organismo social, que tudo tem que funcionar certinho, cada pessoa, grupo de pessoas tem que fazer o seu papel, tem a sua função na sociedade. Então, esses grupos acabam sendo semelhantes, então existe uma normalidade. Todo grupo de pessoas ou toda pessoa que não age de acordo com o grupo é considerado como fora das regras, como anomia. Lembra quando eu falei do suicídio? Patológico. Patológico vem da palavra emprestada da medicina, patologia, que tem a ver com doença, é uma patologia. Então, patologia nesse caso aqui são os exóticos, os diferentes, tá? Então, essa é a ideia de normal patológico. Todos os indivíduos ou grupos ou situações que não se encaixam devidamente no padrão. O que está fora do padrão? Acho que é mais fácil, né? É importante salientar que cada sociedade e época define seus normais e patológicos. O que eu quero dizer com isso? Que uma coisa que pode ser errada hoje, nessa mesma sociedade daqui mais uns anos pode ser correto. Uma coisa que é considerado certo na nossa sociedade pode ser considerado errado em outra. Então, o que é normal e patológico, ou o que é certo ou errado, depende sempre do tempo e do espaço, tá? De cada sociedade. Mas então, vamos à resposta, né, que os alunos fizeram. A. Estudar cada sociedade individualmente, né? Então, o Durkheim, ele considera que é necessário que o pesquisador, que o sociólogo, ele estude cada sociedade de forma individual, porque as sociedades elas podem até serem próximas, parecidas, semelhantes, mas elas não são iguais. Eu coloquei aqui exemplo do sul das favelas. Vamos pensar que de alguma forma a gente pudesse estar fazendo uma pesquisa de acordo com Durkheim nos tempos atuais na cidade de Florianópolis, que tem algumas favelas, né, algumas comunidades. Não é possível, né, por exemplo, agora estamos em época de eleição. Não é possível, por exemplo, que um político faça um plano, né, um plano de ação para determinada favela, considerando uma pesquisa que ele tenha feito somente na favela A. Então lá vai ter determinadas situações, características, necessidades. Não quer dizer que todas as favelas de Florianópolis tenham as mesmas características, as mesmas necessidades, porque cada comunidade tem as suas próprias características, as suas próprias necessidades, tá? Então, por isso que ele diz que cada sociedade precisa ser estudada individualmente. B. Constituir monografias exatas e detalhadas. É o caso do planejamento que eu já falei, né? Que é necessário ter um planejamento. C. Compará-las achando semelhanças e diferenças. Então, vamos ver. Como, por exemplo, que um pesquisador ou até mesmo um político poderia elaborar um plano de ação para as comunidades, para as favelas de Florianópolis. Ele iria empreender um estudo individual de cada comunidade, de cada favela, e depois ele ia traçar, né, uma comparação, um comparativo para verificar as semelhanças e as diferenças e ver no que ele poderia atuar. Isso seria o correto,
tá? E D, classificar os povos em grupos segundo essas semelhanças e diferenças. E aí, após você analisar, fazer a comparação das semelhanças e diferenças, né, classificar os grupos, né, nessas semelhanças e diferenças, porque às vezes há grupos, pessoas que moram em favelas diferentes, lugares diferentes, mas de alguma forma, por exemplo, eles trabalham no mesmo local, né? Ambas comunidades têm muitas crianças que precisam de creche, né? Então, daí é uma forma que você pode adotar para conseguir melhoramentos, tá? Então, estou colocando aqui como pesquisador poderia fazer, como um político poderia empreender. Quinta questão. Quais as 3 características básicas de Durkheim que o distinguiu de seus antecessores na sociologia? Por que Durkheim acreditava que o conhecimento dos fatos sociológicos deve vir de fora? Essas questões foram elaboradas pelos alunos Eduardo Bittencourt e Lucas. Bom, ele é um método independente de toda a filosofia. Ele quem? O método sociológico. O método sociológico, ele é independente da filosofia. Então, desde o começo do texto, vocês perceberam que o autor, ele já se contrapõe ao conhecimento filosófico. Por quê? Para Durkheim, os filósofos, eles entendem que o conhecimento da sociedade pode ser feito a partir de dentro, ou seja, a partir do nosso conhecimento da natureza humana do indivíduo. Durkheim é completamente o oposto. Ele vai dizer que o conhecimento da sociedade não pode vir de dentro para fora, não pode vir das consciências individuais, mas sim das consciências coletivas, das imposições que vêm de fora, daquilo que se impõe sobre nós. Então, para as consciências individuais, o Durkheim ele concebe a psicologia como sendo uma área de estudo, tá? B. O método sociológico é um método objetivo, que não é subjetivo, que eu falei antes, né? Então, os fatos sociais são coisas e como tais devem ser tratados, que eu já expliquei o que era isso, né? E ele reforça que não pode ser um fato social, como, por exemplo, a pandemia, ela não pode ser estudada através das emoções, dos sentimentos, através da mitologia, né? Através da psicologia, embora, é claro, acaba envolvendo, não tem como você não tratar de sentimentos, de emoções, quando estamos tratando de uma pandemia que mata, né? Mas do ponto de vista do estudo das estatísticas, das possíveis vacinas que devem surgir, né? Então tem que ser de uma forma objetiva, o planejamento ele tem que ser racional, ele precisa ter um objetivo, uma metodologia, uma justificativa, ele precisa ser uma ciência. E como nós vimos lá no começo do ano, toda ciência, ela se estabelece a partir da observação dos fatos, da sua, do estudo que se faz em relação, né, comparativo, e dos resultados que ela fornece, que pode ser comprovados ou pode ser refutados, tá? O método sociológico, ele é exclusivamente sociológico, não existe uma outra ciência que também utilize o mesmo método. A sociologia vai ser explicada por ela mesma, não vai ser explicada pela filosofia, nem pela psicologia, nem pelas ciências naturais. Sexta questão. O que seria um homem formador da sociedade? Pergunta da Luísa. Então, na visão do Durkheim, o Durkheim ele vai usar sempre o homem, né? Lembrando que o Durkheim ele viveu e ele escreveu suas teorias no final do século XIX e início do século XX, em que as questões sobre gênero, né, não estavam no pé que está hoje, então, que já consideramos que falar só sobre o homem, isso é um tanto machista, né? Então, ele sempre vai colocar homem, não vai falar indivíduo, não vai falar pessoa, mas toda vez que ele fala homem, também podemos entender como mulher, tá? Então, na visão do Durkheim, o homem e a mulher são formados, influenciados e somos inferiores à sociedade, né? É como se, como a sociedade é esse organismo vivo, né? E nós somos os órgãos que fazemos parte desse organismo, logo nós somos menores, inferiores, estamos abaixo da sociedade.
Ou seja, nós temos sim uma liberdade, né, ele não fala que nós não temos liberdade, mas essa liberdade ela é limitada pelas normas e regras que a sociedade estabeleceu, a sociedade essa que já existia quando nós nascemos, tá. Então o homem, ele é também formador da sociedade, percebam, ele é produto, mas ele também é criador da sociedade, porque ele é capaz ao mesmo tempo de se adaptar às regras e normas da cultura, mas também ele é um agenciador. Através das suas ações, da sua consciência reflexiva, né, nós podemos mudar as normas e regras que nós consideramos como injustas, tá? Então, o homem formador da sociedade, Luísa, é o homem que ao mesmo tempo ele é produto, é como se fosse uma marionete das imposições culturais, mas também ele tem capacidade, por causa da sua consciência reflexiva, de mudar essas normas e, por assim dizer, mudar a sociedade, tá? Pernilongo. Sétima questão. Como a sociedade é formada pelos indivíduos nos tempos atuais? Da Betina. Em cada época e lugar, existiram sociedades com suas próprias regras, né? Como nós já sabemos. O que talvez era considerado errado em uma sociedade, na outra é correto. Tá? Isso por quê? Porque a cultura. O que é a cultura? A cultura são os hábitos, costumes, tradições de cada sociedade. Tá? E a cultura ela é sempre dinâmica e mutável. Dinâmica, ela se modifica, ela não tem uma linha reta, né, de começo, meio e fim. E ela é mutável. Por que ela é mutável e dinâmica? Porque a cultura é formada por pessoas e as pessoas também são dinâmicas e mutáveis. Então, nos tempos atuais, os indivíduos que formam esses tempos, né, são sociedades que continuam como sempre sendo mutáveis e dinâmicas, né? Porque os indivíduos continuam sendo mutáveis e dinâmicos, nós continuamos mudando e alterando a as regras, a cultura, as normas. Por quê? Porque nós temos essa capacidade através da ciência, da tecnologia, né? Através dos processos de educação, através da nossa interação ruim com o meio ambiente, que nem sempre essas modificações são positivas, né? Infelizmente, são negativas. E mudamos também em função dos contextos políticos, culturais, ambientais, tá? Então, vamos colocar aqui o exemplo da pandemia. Não, o mundo não será mais o mesmo. A forma como os tempos atuais agora, esses nossos e os que virão, é formada por os indivíduos que estamos aqui, é diferente de um tempo atrás. Então, talvez o ato de lavar as mãos, de desinfetar alimentos, do uso de máscaras, possa ser agora um hábito, um costume, que mesmo depois da pandemia as pessoas passem a usar, por medo, né? Ou porque talvez a vacina demore a chegar, ou porque surjam outros vírus, etc, etc, tá? Oitava. Por que Durkheim diz que o homem é um produto da sociedade? Qual a opinião de Durkheim sobre os grupos influenciarem o indivíduo? Essas perguntas foram da Camila e do Mário Azevedo. Bom, de certa forma eu já respondi, né, gente? Mas vamos lá. Então, como eu falei, para Durkheim a sociedade está acima e fora dos indivíduos. E a liberdade, então, é limitada por essas regras. No entanto, através das culturas, né, das nossas capacidades de ação, nosso agenciamento, nós podemos mudar, nós somos resultado criadores da cultura e das sociedades. Então, quando nós nascemos, as regras e normas culturais de nossa sociedade já existiam. Vocês lembram na primeira aula de sociologia que eu fiz aquele desenho no quadro? Que o bebê, quando nasce, ele já tem inscrito nele as normas culturais pelas quais ele vai seguir? Então, ele já tem o nome, a cor da roupinha, ele já tem a língua com que ele vai crescendo e vai falar. Se nós nascêssemos na Itália, não falaríamos português, falaríamos italiano, né? Etc, né? Que é a aula que vocês já lembram.
Então, o que falamos, o que bebemos, o que comemos, como andamos, como interagimos, como nos vestimos, né, depende sempre dos grupos sociais que vamos fazer parte. A primeira instituição na família, depois na família mais ampla, depois na escola, no trabalho, etc, etc, né. Então nós vamos incorporando regras e isso vai nos moldando enquanto seres humanos, e aí isso é ser um produto da sociedade. Só que nós não somos marionetes, não somos como lagartixas na parede. Nós temos a capacidade também de refutar, de negar e de incorporar algumas normas e regras que nós queremos e outras não, tá? Oitava pergunta. De acordo com tudo que foi lido, podemos afirmar que, de acordo com Durkheim, a sociologia é individualista e não precisa de uma ciência para se apoiar? Pergunta do Guilherme. Bom, apesar do Durkheim considerar o método da sociologia diferente dos métodos da filosofia, da psicologia, das ciências naturais, isso não significa que a sociologia seja uma ciência completamente isolada, né, e sozinha, e que ela não dependa de outras áreas, né? Lembrando que a divisão das ciências ela é super nova. Na época dos filósofos, os filósofos eles eram ao mesmo tempo matemáticos, artistas, literatos, eles tinham vários saberes ao mesmo tempo e eles eram considerados como pensadores. Hoje em dia, cada um desses saberes, daqueles conhecimentos que os filósofos tinham ao mesmo tempo, é uma área distinta. Então não é possível eu querer ser ao mesmo tempo me formar em geografia, em história, em filosofia e sociologia, que são as áreas agora afim, né, da BNCC, porque seria impossível fazer um mestrado, doutorado em todas essas áreas. Né? No entanto, eu acabo partilhando muito da história, da filosofia, da geografia para dar as minhas aulas, para estudar sociologia, tá? Então, sim, é importante ressaltar que cada ciência, e a sociologia também é assim, possui o seu próprio método, né? A sua própria forma de estudar, mas ela precisa sim e interage com outras áreas. Quais as regras dos fatos sociais? Pergunta da Kiane e da Luíse. Bom, eu falei no começo, né, gente? Então, já que fiz uma aula sobre, eu só vou citar, tá? Opa, passei. Então, as regras dos fatos sociais é a generalidade, a exterioridade e a coercitividade, tá? Então, eu vou passar essa. 10ª questão. Se os indivíduos da sociedade somam partes diferentes, por que a sociedade num todo é igual? Pergunta muito boa da Kemely. Sim, os indivíduos eles são em suas consciências individuais, né? Até a palavra indivíduo já quer dizer isso, né? Indivíduo, a parte mínima, né? A menor parte de, né? É o que significa indivíduo. Então, apesar de nós sermos indivíduos, cada sociedade nos iguala enquanto membro dessa sociedade que deve seguir as mesmas regras. Vamos lá, colocando como exemplo a própria escola. Cada um de vocês pertence a culturas diferentes, a famílias diferentes, a religiões diferentes, a costumes, a ideologias políticas, a cidades, enfim. Vocês vêm de vários lugares, né? Mesmo vocês morando às vezes na mesma cidade, mas os pais de vocês vieram de lugares diferentes. Então, vocês são indivíduos diferentes. No entanto, quando vocês estão na escola, vocês fazem parte, através das normas e das regras, como estudantes. Então, isso os iguala. Isso torna com que vocês sejam semelhantes, com que vocês sejam iguais. Então, é nesse sentido que a sociedade, num todo, é igual. Se assemelha pelas normas e regras que determinados indivíduos que ocupam aquele espaço, né, têm que seguir. 11ª questão. Por que os fenômenos sociais são exteriores aos indivíduos? Pergunta do Leandro Nunes e do Marcos Antônio. Bom, é porque não parte das consciências individuais. Então, Durkheim nunca vai dizer que vai partir das consciências individuais. Sempre os fenômenos sociais são exteriores. Se nós colocarmos, por exemplo, que eu falei da pandemia, não partiu da consciência individual de ninguém. Né? Ninguém em sã consciência gostaria de estar passando por isso. Né? Então, é algo que nos impõe, que vem de dentro para fora.
12ª questão. O que a sociologia deveria preocupar-se essencialmente na visão de Durkheim? Pergunta do Leonardo. Bom, essencialmente, a sociologia tem que se preocupar com os fenômenos sociais, que ele chama de fatos sociais, que nós já falamos, né? Ou seja, não é com fatos psicológicos, não é com fatos individuais, são com fatos sociais. Pergunta da Maria Eduarda, 13ª questão. Explique o trecho. Somos vítimas da ilusão que nos faz crer que elaboramos nós mesmos o que se impõe a nós de fora, onde Durkheim argumenta boa parte do pensamento filosófico. Bom, o Durkheim ele quer dizer que nós não temos controle em relação aos fenômenos sociais que se impõem. Estamos aqui de novo falando da pandemia, né? Embora nós não tenhamos a ideia, o intuito, a vontade de que ela acontecesse, né? E nós tenhamos sim algumas responsabilidades em relação a ela, como o uso da máscara, ficar em confinamento, não aglomerar, né? Mas nós não somos o culpado do surgimento do vírus, tá? Então não foi nossa vontade, não partiu da consciência individual de ninguém. Então Durkheim ele considera que os filósofos, eles possuíam essa ilusão de achar que boa parte das tentativas de explicação da sociedade provinha da natureza humana, daquilo que nos é próprio, da vontade dos indivíduos. O Durkheim vai dizer não. A sociedade humana, ela não advém, ela não surge das consciências individuais, ela vem de fora, do coletivo, né, das ações exteriores aos indivíduos e que se impõem sobre eles. 14ª questão da Rafaela. O fato social é um resultado da vida comum e ele propõe isolá-los para estudá-los por quê? Uma ótima pergunta. Bom, como o objeto da sociologia, gente, é diferente do objeto da biologia, a biologia estuda as plantas. A sociologia estuda os seres humanos. Seres humanos falam, andam, pensam, se modificam a todo momento. Então é muito difícil você estudar um ser humano porque ele não fica parado como uma planta que você pode ficar olhando a planta, analisando e escrevendo ela, tudo que tem na planta, todo o processo de fotossíntese. Não é assim. Então, para que um pesquisador, um sociólogo, possa estudar os fenômenos sociais, os fatos sociais, ele precisa isolar eles. Vamos lá, de novo colocando o exemplo da minha dissertação. Quando eu fui estudar o envelhecimento numa área rural de Santa Catarina, que eu fui entender como que os idosos envelheciam numa área rural, eu fiz entrevistas. Agora, eu não posso dizer com toda certeza que tudo que eles me falaram era verdade, porque eles poderiam ter me mentido, falado apenas o que eu queria ouvir. Ou pode ser que eles tenham mudado de ideia, que eles tenham falado para mim uma coisa e no outro dia eles pensassem, não vou falar mais aquilo. Só que eu não teria tempo viável e nem recursos financeiros para ficar pesquisando e depois voltando lá para saber se eles mudaram de ideia. Isso é completamente inviável. Isso não existe. Então, o que acontece? Isso é o que se chama de isolar. Então, eu peguei a fala dos meus entrevistados, né? Falas essas que eu anotei, ou então eu gravei e depois eu escutei e digitei. Às vezes, uma entrevista de 2 horas e dava, em média, 24 horas, gente, de escrita, que era o tempo que eu tinha de ouvir a fala deles e escrever, tá? Isso se chama transcrição, transcrever a fala para um texto. Então, nesse momento, quando eu estava transcrevendo a entrevista que eu gravei, deles falando, eu estava isolando, eu estava tornando aquela fala única. Então, muitos dos meus idosos que eu entrevistei em 2015, eles já faleceram, mas a fala deles continua no meu texto. E as pessoas que vão ler, os pesquisadores que eventualmente vão ler minha pesquisa, eles vão olhar aquela fala naquele momento, 2015. Isso é isolar, tá? 15ª. Como assim que a sociedade tem uma natureza própria? Pergunta da Rebeca. A sociedade ela tem uma natureza própria porque não é vinculada à vontade dos indivíduos em particular. Não provém das consciências individuais, né, que seria da psicologia.
não provém das constituições orgânicas dos indivíduos, que vem da biologia. A sociedade humana é composta pelos grupos de indivíduos com suas normas e regras, né? Então, isso que ele quer dizer com natureza própria, que a sociedade ela é formada pelos grupos de indivíduos que têm as suas próprias funções, que cumpre regras e normas das determinadas instituições que aquela sociedade tem. E cada sociedade é uma sociedade diferente uma da outra. E a última questão, das duas Vanessa, né? Muitas coisas que vemos e sentimos podem ser apenas nosso psicológico. Então, considerando os fatos sociais e não a ideia de psicologia sobre o caso, como podemos explicar o modo de Durkheim de ver as coisas e fatos sociais? Por que Durkheim acha que deve seguir regras de observação dos fatos sociais? Eu creio que eu já respondi essa questão, né? Vou voltar aqui. Mas ela diz respeito à questão dos sentimentos, aquela questão primeira lá que uma aluna fez, né? Essa questão de você não levar em conta as emoções, a psicologia, os sentimentos na observação dos fatos sociais, nós, pesquisadores da sociologia, chamamos de neutralidade axiológica. O que significa isso? Significa que é impossível, né, e hoje os antropólogos, sociólogos atuais já admitem isso, fazer uma pesquisa num determinado lugar, com um determinado grupo de pessoas, né, e que a gente não se envolva nadinha, né, do ponto de vista psicológico e emocional. Sempre tem um envolvimento. Até no início, quando nós vamos estudar determinado grupo, ninguém vai estudar aquele grupo que não gosta. Né? Então, nós já escolhemos o que queremos. Quando vocês vão fazer um trabalho de aula, ninguém vai escrever sobre aquilo que não gosta. Vai geralmente escrever algo que você já tem uma afinidade, não é mesmo? Então, é esse tipo de neutralidade psicológica que o Durkheim pede para ter, mas que é difícil ter, tá? Então, de qualquer forma, ele afirma que o lado emocional é a forma como nós sentimos e percebemos o mundo, né, com as nossas emoções. É preciso ter um bloqueio, ter limites, né, manter uma distância e praticar a pesquisa de um modo mais científico, com rigor científico, né, ou com objetivos, com planejamento, com metodologia, com justificativas, né, e manter ali um distanciamento emocional, certo? Bom, gente, então, as respostas eram essas. Eu espero que eu tenha sido feliz, que vocês tenham ficado satisfeitos. E a atividade dessa quinzena, tá? Peraí. A atividade dessa quinzena, então, é que vocês possam escrever qualquer coisa a respeito do Durkheim que vocês tenham entendido melhor. Nós estudamos algumas coisas, né, fatos sociais, os tipos de suicídio, né, nas aulas anteriores, e algumas ideias centrais do método sociológico, tá? Eu vou escrever isso na atividade do class, mas a ideia é essa, que vocês escolham um dos assuntos tratados pelo Durkheim e vocês escrevam no caderno, se for no caderno, 20 linhas, 20 linhas no mínimo, se for digitado 500 caracteres no mínimo, certo? Qualquer dúvida, você me procurem. Grande abraço.